Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Bom, como eu havia prometido, eu estou aqui para gravar o segundo vídeo da série que fala sobre dicas para estudar em casa. Dessa vez eu resolvi gravar aqui na cozinha porque tem uma iluminação melhor e ajuda aí um pouco, certo? Então, no vídeo de hoje, que é a primeira dica de todas, a mais importante, nós vamos falar sobre procrastinação. Mais especificamente, dizer não à procrastinação. Então, gente, procrastinação nos estudos é uma coisa que atrapalha demais. Mas não só nos estudos, atrapalha na vida como um todo. Bom, eu dei uma pesquisadinha sobre o que é a procrastinação. E aí, eu pesquisando, encontrei a definição na Wikipédia, certo? Procrastinação é o diferimento ou adiantamento de uma ação. Ou seja, o que é diferir? É você não fazer aquela ação ou então adiantar, deixar para depois. Ou seja, trazendo aqui para a linguagem popular da gente, procrastinar é deixar para depois o que a gente poderia fazer agora, tá entendendo? Então, assim, procrastinar é bem complicado em relação aos estudos e em relação à vida como um todo. Então, pessoal, pensando nisso, qual seria o perfil de uma pessoa que sempre está aí procrastinando? É aquela pessoa que sempre que tem uma atividade que ela não goste, talvez ela sempre acaba deixando para depois. Então, por exemplo, ela estipulou ali que iria fazer exercícios em casa, por exemplo, e aí na hora não, deixa isso para depois. Ou então tem aquela pia de prato bem grande, né? E a pessoa vê aquilo e, nossa, tem que lavar, precisa fazer alguma coisa, mas a pessoa, por considerar aquela atividade chata, acaba deixando para depois. E isso acontece também nos estudos. Então você tem uma atividade de uma disciplina que você acha muito chato, por exemplo, matemática. E aí você, nossa, eu tenho que fazer isso. Mas aí você diz, não, eu estou estudando em casa mesmo, então deixa isso para lá. Gente, isso é um comportamento muito complicado. Vocês precisam deixar isso de lado. Porque quando você comete isso nos seus estudos, você não consegue progredir. Você fica ali deixando para depois, e aí chega uma hora que você não vai fazer, tá entendendo? Então, assim, isso é uma atitude que a gente precisa deixar de lado. Então, quando a gente observa aí, a procrastinação ela é uma coisa que atrapalha demais a nossa vida, certo? Nos nossos estudos, a gente acaba não tendo um bom desempenho, tira notas baixas, acaba aí se frustrando, muitas vezes desiste, né? Tantas pessoas aí que durante essa pandemia acabaram desistindo de estudar porque não conseguem, tá entendendo? Não conseguem aplicar essas coisas da sua vida. E aí, na vida profissional também acaba atrapalhando, porque muitas pessoas, geralmente as pessoas que procrastinam acabam chegando atrasadas, não cumprem as atividades direito, às vezes por não gostar. Muitas vezes está trabalhando e não gosta do que está fazendo, certo? E assim, isso atrapalha muito em vários aspectos da nossa vida. E é importante que a gente saiba, a gente tenha em nós mesmos que a gente precisa melhorar. Porque a procrastinação é uma coisa que acontece com todo mundo. Todo mundo, alguma vez na vida, com alguma coisa, já procrastinou, gente. Não tem esse que diga assim, eu nunca procrastinei. Não. Todo mundo, alguma vez na vida, já procrastinou. Então, pessoal, como é que a gente, né, pode fazer para evitar isso? Ou para dizer não a isso? Um dia desses eu estava tendo uma aula na faculdade e a tutora ela tocou nesse ponto de procrastinação e ela estava explicando o quanto isso pode ser prejudicial à nossa vida e tudo mais, que isso atrapalha demais os nossos estudos. E aí ela passou um vídeo que eu achei bem interessante, inclusive eu vou deixar o link dele aqui na descrição, certo?
que fala, é um rapaz contando a história dele, que sempre procrastinava, acordava tarde, chegava atrasado nas coisas, sempre estava ali se atrapalhando. E aí uma hora ele percebeu que não, se eu continuar assim, minha vida não vai progredir. E aí ele começa a colocar na sua vida a estratégia do 3, 2, 1 agora. E é essa estratégia que eu vou explicar para vocês. Mas antes disso, o que eu quero dizer é que não é só ouvir essa estratégia que vai fazer com que vocês mudem esse hábito. É uma coisa que não é só a força de vontade que vai fazer você mudar, porque a força de vontade é uma coisa que está muito ali nas ideias da gente. Então não é só força de vontade. Você precisa agir, você precisa aplicar, certo? Não é só no seu pensamento, nas suas ideias, mas você precisa ali trabalhar. Você precisa ter uma ação, certo? Então não adianta eu estar aqui explicando, falando e você não ter uma ação, certo? Você precisa ter essa consciência. Então, como é que você aplica essa técnica do 3, 2, 1 agora? Então, por exemplo, você está ali, você tem uma atividade para fazer, um conteúdo para estudar, e você está ali mexendo no celular. Aí você pensa, para que eu vou estudar agora? Tá tão bom, tá tão cômodo ficar aqui, né? E esse é o pensamento da procrastinação que vem na nossa cabeça. E aí você tem que excluir esse pensamento da sua cabeça e pensar, não, eu tenho que fazer aquilo, eu posso fazer isso agora. Então você vai na sua mente, né, fala 3, 2, 1, estudar. E aí você para de mexer nas redes sociais, no Instagram, enfim, e vai ali estudar e foca no que você está fazendo. E isso se aplica também a outras áreas da sua vida. Então, você está ali com aquela pia de prato enorme, você não está com a maior vontade de lavar aqueles pratos. Então, você exclui aquele pensamento de procrastinação na sua cabeça que está dizendo para você não ir lavar os pratos e fala na sua cabeça 3, 2, 1, lavar os pratos. Gente, isso funciona se você realmente for para a ação, certo? Depois que eu vi esse vídeo, né, que a tutora passou lá e explicou tudo, eu comecei a aplicar isso porque eu percebi que às vezes eu estava perdendo muito tempo nas redes sociais e deixando de fazer alguma coisa que eu não gostava de fazer. E aí eu comecei a aplicar isso, inclusive para me acordar de manhã, porque às vezes é muito complicado a gente acordar de manhã, né? Dá aquela preguiça. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar o botão de soneca. E aí sempre que vier aquela preguiça, você pensa, não, eu tenho que agir. 3, 2, 1, levantar agora. Então, é essa a estratégia que eu tenho para passar para vocês. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, do vídeo que eu vi lá na aula, certo? Para vocês aí observarem. E é isso, gente. Essa foi a primeira dica, certo? Das outras que virão. Essa é a primeira, ainda virão mais 5 dicas. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!